Meus amigos do Rio Liberto, a nossa temporada de 2022 começa. Nós tivemos que dar aquela pausa, não tem como, porque toda aquela questão de coronavírus, Ômicron e não sei o que, a imprensa nos colocando aquele terror, a parte ruim da imprensa, né? E agora parece que não tem nem mais coronavírus, porque está todo mundo voltado, infelizmente, para aquela guerra que está sofrendo crianças, idosos, animais, sempre as pessoas que não podem se proteger, que são vítimas de uma guerra dessa. Então hoje eu estou aqui com ele, além de ser um grande advogado, eu sou fã porque é um grande caráter, tentou algumas vezes ser presidente da OAB, não conseguiu, mas eu acredito até que possa ser questão de tempo. Roque, eu vou começar te perguntando o seguinte, a minha produção vai passar aí, o jornal O Dia e outros sites divulgaram que a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro está lá exatamente assim como deu a declaração o seu presidente da OAB, que iria fiscalizar as eleições, acompanhar, está lá escrito assim a produção, eu vou pedir para passar, a questão das eleições. Eu te pergunto, por que a OAB, quando houve aí uma movimentação grande para que se cobrassem do voto auditável, do voto impresso, né? Porque o Supremo disse que só uma empresa ali que mexia naquele CPU. Por que a OAB não se manifestou naquela época? Olha, a Ordem dos Advogados, lamentavelmente, tornou-se uma decepção dentro do país, em especial aqui do Rio de Janeiro. A OAB sempre foi omissa. A OAB deveria, sim, lutar pelas liberdades constitucionais. A OAB deveria lutar, sim, pelo voto auditável, porque os hackers, eles invadem e as urnas não são invioláveis, como tenta mostrar o nosso ministro Barroso. É lamentável que você colocou, Azênia, porque se a OAB tinha tanta inspiração, vontade de fiscalizar as eleições, por que ela não adotou um comportamento exatamente inverso da proposta do STF? Isso é um negócio muito sério. Eu não acredito que essa seja realmente o posicionamento da nossa OAB. Ô Roque, nós estamos acompanhando também a movimentação esse ano das eleições em outubro. Eu até que você sabe, como criminalista, eu tenho um grupo, mas até aproveito a nossa reestreia do Rio Liberto para dizer que infelizmente é uma classe muito desunida. Vocês, advogados criminalistas, e os outros advogados de outras áreas, às vezes sofrem por não serem unidos. E não se preocupem aqueles que não têm simpatia por mim, porque eu não estou preocupado se eu virei candidato ou não. A minha preocupação é essa aqui, é ser comunicador, é continuar advogado e falando a verdade. Então eu queria saber, Roque, de você também, a questão eleitoral. Nós estamos vendo um candidato aí, pelo menos ele está se lançando pré-candidato ao governo do Estado, e que durante toda a trajetória dele no comando da OAB Federal, nós só, pelo menos eu, falo como advogado também, comunicador e advogado, só presenciamos ele fazendo live com o pessoal Dilma Rousseff, com Fernando Henrique Cardoso. Em nenhum momento eu te pergunto, eu vi esse pré-candidato que foi presidente da OAB Federal, que agora vem junto com o Dudu Paes, o amigão dele, né, ser candidato a governador. Eu pelo menos não vi ele se insurgir, por exemplo, esse candidato, contra o Supremo, que estava calando as pessoas ali, que estavam fazendo coisas assim que muita gente, até juristas como Ives Gandra, muita gente criticou, querendo cercear, calar deputados, querendo fazer busca e apreensão para pegar até aparelhos de telefone de parlamentares. Nós não vimos a OAB se manifestar a esse respeito. Você viu? Olha, eu até agradeço você fazer uma pergunta dessa. Eu não sei onde está a cabeça do prefeito do Rio de Janeiro em lançar o Felipe Santa Cruz como candidato a governador do estado. Foi uma pessoa inerte dentro desse período caótico que foi o nosso período aqui com a pandemia. O Felipe Santa Cruz, porque ele tem jurisdição federal, representando uma das maiores instituições do Brasil, que é a Ordem do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, ele simplesmente foi um fracasso. Ele não representou os advogados. Eu vi você colocando os advogados criminalistas, mas também
toda a advocacia brasileira. E detalhe, doutor Azenha, eu agradeço até essa entrevista aqui, nós temos mais de 1.300.000 advogados no Brasil, é uma das maiores classes profissionais que nós temos em todo o país, e lamentavelmente o Felipe Santa Cruz, que tinha essas pretensões de se candidatar a governador, realmente foi omisso em todas as questões dentro desse país. Primeiro, quanto às liberdades constitucionais, ele foi omisso. E pior, se candidatar agora a governador numa situação dessa, eu acho que a situação dele é bastante delicada e eu acho que Felipe Santa Cruz não é um bom candidato hoje para governador do estado do Rio de Janeiro. Roque, só lembrando que eu mesmo na época, quero deixar claro, não tenho nenhum cargo na OAB, mas na época diversos colegas e advogadas mulheres, no meu privado pessoal de Zap, eu até te mostrei e vou te mostrar depois no final do programa, criticaram quando ele chamou aquela advogada de filha da, na verdade os advogados, de filha da, e a gente sabe que não houve nenhum procedimento ético disciplinar contra ele. Nenhum. Eu desafio a OAB provar que sequer tem instaurado e ouvido a pessoa do senhor Felipe, nesse caso onde ele, como presidente da instituição, chamou você, advogada da mulher, que aliás eu quero mandar um abraço a todas vocês mulheres. Não vi também nenhum posicionamento da OAB Mulher. Não vi, você viu? Não, negativo. Contra esse fato. Então nós temos que falar a verdade. Você que é advogado que está nos ouvindo nesse programa, nós estamos falando aqui a verdade. Agora, se vocês, por causa de uma portaria daqui, portaria dali, concordam com esse fato, aí já é um problema de cada um. Olha, esse ataque a essa advogada... Estamos encerrando o nosso programa. Esse ataque a essa advogada foi fatal. Realmente mostra a postura de uma pessoa que jamais deveria chegar à presidência do Conselho Federal da OAB. E eu, antes, como está terminando o prazo aqui, você vê mais uma postura do nosso presidente, o doutor Azenha, foi quanto ao ativismo judicial praticado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo não pode ter ministros dando entrevistas, opinando politicamente sobre a vida do cidadão e do Brasil. Isso é uma vergonha. Uma das maiores instituições do Brasil, a Ordem, representada pelo presidente federal, ele foi omisso, nada fez. E, lamentavelmente, esse episódio com essa advogada, essa omissão, essa inércia do Felipe Santa Cruz quanto ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, nós não podemos jamais admitir. Para terminar, eu quero anunciar a vocês que acompanham o canal Rio Liberto, que aliás, olha, hoje, graças a Deus, nós temos as redes sociais. Porque ninguém cala a gente. Perfeito, exatamente. E já estou anunciando que eu vou fazer mais 3 programas com o Roque Z. Nós vamos falar ainda sobre as prerrogativas da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro, advogados sendo proibidos de entrar com machucado no pé, de ser proibidos de entrar dentro do complexo penitenciário de Uber, de táxi, isso nunca aconteceu. Vamos falar sobre muita coisa da prerrogativa, vamos falar sobre o plano de saúde dos advogados que nós não temos. Vamos falar passado as eleições. Falando de previdência dos advogados. Exatamente. Prévio, OAB Prévio. Também vamos falar. Vamos falar como anda agora a gestão nova que ganhou, conseguiu os votos, passou a eleição. Vamos lá, vamos cobrar nos próximos programas para vocês, advogados, como está a nossa valorosa, honrada Ordem dos Advogados do Brasil. Que deveria, doutora Azenha, para finalizar, fazer eleições diretas para o Conselho Federal. Nós vamos falar sobre isso. Então tá bom. Nós vamos falar um programa específico sobre isso. Até a próxima. Repassem esse vídeo, se inscrevam no canal. Um grande abraço do Dr. Azenha. Vamos ter outros programas com o Roque Z.